Camarada Didi! Presente! Camarada Didi! Presente! Camarada Didi! Presente! Tive a situação do nosso companheiro. Mas eu queria dizer a você, camarada, aonde você estiver, que eu sei que você está lá em São Paulo, como grande revolucionário que você é, eu não quero dedicar nenhum dos nossos companheiros que tombaram. Eu quero dedicar a você que está em vida, que é o espelho para o nosso partido, que é um grande revolucionário lutador. Dedicar esse nosso mandato ao nosso grande camarada de seu travesso, nosso querido Didi. Um grande abraço e vamos à luta, companheiro. O companheiro disse com a palavra. Boa noite, companheiras e companheiros. Eu não fiz parte desse primeiro momento do grupo fundacional. A minha história pessoal deixou de ser pessoal na medida que eu faço a opção mais importante da minha vida, que é a militância e dedicar minha vida a uma causa coletiva, e de que a grande maneira de preservar, de potencializar a minha individualidade estava exatamente nas relações sociais e num projeto coletivo, que era a transformação do mundo numa sociedade socialista, comunista, mas mais do que isso, que para essa transformação também é necessário a organização coletiva e a participação, e não os gênios individuais que inevitavelmente se transformam em burocráticos. Bem, camaradas, hoje, sem dúvida nenhuma, é um dia triste para nós. Muito difícil a gente falar de uma forma tranquila ou objetiva, porque o nosso partido, que é um partido muito jovem, já viu ao longo desses anos tombarem vários camaradas nossos. 3 deles tombaram pelo assassino do capitalismo. Hoje nós estamos chorando a morte de um grande camarada nosso por causas naturais. E qualquer homenagem que nós fizermos para esse homem nunca será tão grande quanto foi a trajetória dele na luta do nosso partido. E o Didi, ele era uma pessoa que, quando a gente conhecia, ele já chamava atenção pelo tamanho, né? Pelo porte físico dele. No corpo ele já era um gigante, né? Era grande, era forte, era sadio, né? Respirava saúde e força por todo lado. Mas o Didi tinha um comportamento muito diferente daqueles que a gente vê dos gigantes, né? Ele era um ser muito simpático, muito sereno, sempre tinha uma palavra amiga para todo mundo, mas ele era gigante de fato, né? Gigante na certeza de qual deve ser a nossa luta. Nós vamos levar conosco a seriedade, o exemplo de militância e a ideologia pela transformação da sociedade. Isso não morreu com o Didi, esse legado ficou para a nossa militância. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma perda, mas ao mesmo tempo, por outro lado, nos fortalece sabendo o que foi o exemplo de vida desse grande camarada. Didi, ele era um cara muito duro, muito firme, mas ao mesmo tempo um grande ser humano. E um dos principais aprendizados que ele deixou, não só para mim durante esse período que convivi com ele, mas principalmente para todo o conjunto da direção nacional e eu acho que o conjunto da nossa militância, era a dedicação ao internacionalismo. Ele dedicou, digamos assim,
restante que ele tinha fisicamente para militar o partido. O Didi, ele foi grande na sua moral, porque ele foi dos nossos que não se vendeu. Ele, inclusive, ganhou a vida trabalhando no signo do capitalismo, onde existem montanhas de dinheiro, nos bancos. Mas o dinheiro para o Didi só tinha um significado: destruí-lo, fazer com que a humanidade alcance uma fase em que ela não precise mais da moeda para resolver a sua vida. O Didi era um portador de uma voz extremamente eloquente. Vocês viram como era a voz do Didi. Quando ele estava, ainda tinha saúde, ele tinha uma voz espetacular, tinha uma capacidade de atenção do público assim, fenomenal. E o Didi, ele, assim como ele falou aqui no vídeo, tem uma história de dedicação e abnegação ao projeto da Revolução Socialista de uma grandeza espetacular. Eu me lembro como se fosse hoje, depois daquele dia de debate lá em Lusiânia, onde nós começamos a formar e fundar com o Luther na época. Eu falei com ele em 12 minutos e ele me falava o seguinte: estava eu, Cléber, muitos companheiros lá. Perguntou se eu era do partido na época. Eu disse que eu já estava entregando, estava conhecendo. A companheira Concha, uma das nossas companheiras, também que dedicou um pouco da sua militância a nos trazer para o partido. Ele me dizia o seguinte: você é um operário. Esse partido que nós estamos construindo, essa ferramenta aqui que a gente está construindo, é os operários que nós queremos ver dentro dela, que é os operários que um dia vão estar na linha de frente, com outras entidades, com outras categorias, com outras centrais sindicais, que um dia vão sentar, fazer uma revolução nesse país. Eu posso dizer, uma pessoa que cansada na sua luta. Um guerreiro, né? Lutou contra a praga do câncer, tirou o esôfago e continuou militando. Esse encontro internacional, que alguns camaradas falaram, só para você ter uma ideia, ele foi um dos que garantiu o encontro internacional. Garantiu. E na véspera do encontro, ele passou mal e foi hospitalizado. E a preocupação dele era que ele queria no outro dia dar um encontro para que tudo desse certo. E ele saiu do hospital no outro dia e foi para o encontro. Então é um grande exemplo que nós temos de militância e dedicação. Né? E também um exemplo que muitas vezes a gente na militância se aborrece com um camarada, fica puto, né? A gente vê muita gente que entra e por qualquer coisa abandona a militância. Eu acho que ele mostra isso pra gente. Né? Ele foi um grande cara que mostrou pra gente que o que é realmente comprar a briga contra o capital. Ele mostrou pra gente o que é ser um militante revolucionário. Né? Na sua fragilidade, garantiu o encontro internacional, militava sempre. A vida do Didi não foi um sopro, com certeza. A vida do nosso camarada, travesso para o capitalismo, ela foi um tsunami. Isso é que foi a vida do Didi. Um tsunami na batalha para destruir esse sistema que acaba a nossa classe por todos os lugares desse planeta. Por isso nós, na nossa pequena tarefa, que nem é prioritária da nossa luta, que são as eleições burguesas, nós temos que, a cada cadastro que nós fazemos, a cada filiação, a cada sexta-feira, a cada apresentação do nosso partido, carregarmos conosco esse exemplo de virtude, de moral, um homem que nós, mulheres, nos orgulhamos de termos caminhado lado a lado. Que ele sirva para nós dessa força inabalável, de que só aí sim um sopro, quando o último sopro de vida nos silenciar para sempre. Aí sim nós vamos deixar de lutar contra o capitalismo, contra a opressão, a exploração e qualquer tipo de crueldade que esse sistema causa para a nossa classe. Que o Didi vive em nós, hoje e todos os dias da nossa